Bom dia, minha gente. Então, hoje, dia 3 de dezembro de 2020, mais um dia de nossa aula, né? Então, hoje nós vamos ter aula de geografia, que são atividades no livro, nas páginas, da página 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62 e 63. Então, as páginas 62 e 63 são exercícios. E na página 58 também tem duas perguntinhas, tá certo? Então, vamos lá para o conteúdo. Então, o conteúdo que a gente vai ver, nós vamos estudar altura, altitude e mapa altimétrico. Isto é cartografia. Nas páginas anteriores, você conheceu algumas formas de relevo terrestres. Essas formas também se diferenciam de acordo com a altitude. Mas, o que é altitude? Altitude é o ponto mais alto da imagem está a 500 metros acima do nível do mar, pois o nível do mar é 0 metro. Então, é aqui, observe essa imagem, que tem o nível do mar, observa aí embaixo, na parte de baixo, o nível do mar é 0 metro. Depois vem 200 metros. E logo em cima, tem a medida aí de 500 metros, que tem os tracinhos levados lá para aquela montanha. Então, isso aí é a altitude. Isso aí é chamado de altitude. Essas casas estão a 200 metros acima do nível do mar. Então, estão a 200 metros de altitude. A praia no desenho está a 0 metro, ou seja, o nível do mar. O nível do mar é 0 metro. A altitude é a medida de qualquer ponto da superfície terrestre. Na verdade, na vertical, a partir do nível do mar, que é sempre 0 metro. O que é altura? Leia no quadro a seguir. Leia no quadro a seguir. Então, continuando aqui na página 56, qual é a altura? Então, continuando aqui na página 56, que nós paramos na página anterior, que diz assim, e o que é altura? Leia o quadro a seguir. Então, nesse quadro aqui, na página 56, tem dizendo o que é altura. Qual é a altura? Não podemos confundir altitude com altura. A altura é a medida de uma pessoa, de um ser vivo, de um animal ou vegetal, de um objeto, de uma máquina, casas, edifícios e torres, e etc. Tem muitas coisas que pode ser medida a altura, desde a base do corpo até a extremidade mais alta. Então, isso aí é chamado de altura. E você sabe qual é a sua altura? Minha altura é. Aí você vai responder nesse tracinho aí qual é a sua altura, se você souber. Aí você vai colocar aí nesse tracinho. Agora que você sabe diferenciar altura e altitude, é hora de observar como as formas de relevo podem ser representadas em um mapa. De acordo com as respectivas altitudes, esses mapas são definidos mapa altimétricos. Observe uma forma de relevo da paisagem da cidade do Rio de Janeiro, conhecida como Pão de Açúcar. Essa fotografia foi tirada do ponto de vista horizontal, ou seja, de frente, foi tirada de frente, da horizontal. Ou seja, como se estivéssemos olhando para a paisagem de frente. Então, de frente, tiraram na horizontal essa fotografia do Pão de Açúcar no Rio de Janeiro. A altitude está indicando em metros. O metro indica o nível do mar. O nível do mar é 0, não é isso? Então, até do nível do mar, que é 0, até chegar no topo do Pão de Açúcar, mede 396 metros de altitude. Então, isso aqui é altitude. Já se eu fosse medir uma pessoa, era
altura, que mede do nível do chão até a cabeça, não é isso? Então, aí é a altura. 366 metros de altitudes. O ponto mais alto dessa forma de relevo, capital do estado do Rio de Janeiro, em 2016. Então, aqui, continuando na página 57, observe agora um desenho criado com base na visão horizontal do relevo representado na imagem anterior. Em seguida, pinte as altitudes indicadas de acordo com a legenda. Então, aqui está mostrando, ó, esse desenho representa as diferentes altitudes do Morro do Pão de Açúcar. Então, tem o Morro do Pão de Açúcar na página 56 e tem mostrando as medidas em altitudes em metros desse Pão de Açúcar. O Morro do Pão de Açúcar, não é isso? Então, aqui na página 57 também tem o Morro do Pão de Açúcar, a fotografia retirada da horizontal, ou seja, de frente. Então, agora vocês, nessa partezinha aqui, vocês irão pintar de acordo com essa legenda que tem aqui ao lado, ó, veja. Então, vamos começar do nível do mar. Então, o nível do mar vai pintar de azul. Observe aí a legenda, tem mostrando o que vocês irão pintar de acordo com a legenda. Ó, esse desenho representa as diferentes altitudes do Morro do Pão de Açúcar. Eles serão marcados de 100 em 100 metros. Então, 0, 100, 200. Aí depois vem o quê? De 100 em 100. Aí vocês colocam, quem vem depois de 200, de 100 em 100. Observe a legenda. Vão pintar o nível do mar, que é 0, de azul. De 0 a 100, vai pintar de verde, vai pintar de begezinho clarinho, de 100 a 200, vai pintar de bege, quase marrom, begezinho escurinho, de 200 a 300 metros de altitudes. E de 300, acima de 300 metros, que é essa parte do topo do morro, vai pintar de marrom escuro. A imagem seguinte mostra a mesma forma do relevo, porém observada de outro ponto de vista. Aqui, o Morro do Pão de Açúcar está representado como se estivéssemos vendo de cima para baixo. Esse ponto de vista é chamado de vertical. Então, se observar o desenho de cima para baixo, ele está na vertical. Como você fez no desenho do ponto de vista do horizontal, consulte a legenda e pinte o esboço do ponto de vista vertical, que é esse desenho aqui abaixo, a seguir com as cores indicadas para cada altitude. Então, o Morro do Pão de Açúcar, aqui abaixo, ele está representado na forma vertical e temos a legenda que indica as cores. Observe aqui, ó, ele foi tirado, a imagem é de cima para baixo, ou seja, da vertical. Então, vamos lá. O mar, que é o nível é 0. A cor que vocês devem pintar, que de acordo com a legenda, é de azul. Do 0 aos 100 metros de altitudes, vai pintar de verde. Vai pintar quase amarelo, um cremezinho clarinho, quase amarelo, vai pintar de 100 a 200 metros. De 200 a 300 metros, uma cor marrom clarinho. E acima de 300 metros, que é aqui o topo do Pão de Açúcar, na visão vertical, vocês devem pintar de 300 acima de 300 metros, vai pintar de marrom
escuro. Então, observe a imagem aí, a legenda, e pinte de acordo com a legenda. Ponto. Você criou um mapa. Pronto, você criou um mapa altimétrico do Morro do Pão de Açúcar, com base no ponto de vista vertical. As cores mais fortes representam as maiores altitudes e as mais claras as menores altitudes em relação ao nível do mar. Então, as cores mais escuras, elas representam, de acordo aqui com a legenda, esse desenho, a cor escura, ela representa a altitude mais alta. Então, a altitude mais alta desse desenho é a cor marrom. Então, e assim por diante, de acordo com as cores mais escuras, é a parte mais alta. Então, prosseguindo aqui na página 59, as transformações do relevo. As formas do relevo são sempre as mesmas. Elas permanecem iguais no decorrer do tempo. Como podemos identificar essas transformações? Observe as imagens. A ação das águas das chuvas e do mar, por exemplo, desgasta o solo, como ocorre nas formações das falésias. Falésias quer dizer as transformações da natureza, aqui de acordo com a imagem aí. Observe formas de relevos encontradas em várias regiões litorâneas do mundo, em São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte. Então, na outra imagem, a água dos rios. A água dos rios transporta muitos sedimentos, ou seja, pequenos grãos de rochas, que são depositados em suas margens para partes mais baixas do relevo. Boa Vista, Roraima, 2014. Então, observa aí a imagem que tem um rio. E aí diz o seguinte: a água dos rios transporta muitos sedimentos, ou seja, pequenos grãos de rochas. Então, esses pequenos grãos de rochas, a areia, aquelas pequenas partículazinhas de areia, aquilo são rochas. Mesmo sendo bem pequenininhas, elas são rochas. Aqueles são pedras, pequenos grãos de areias. São sedimentos, pequenos sedimentos. Boa Vista, Roraima, em 2014. Então, na página 60, minha gente, nós vamos observar a imagem. Os seres humanos transformam o relevo, ainda continuando com o relevo, o ser humano transforma o relevo de um lugar quando escava morros para construir uma estrada ou um túnel ou explorar uma área para mineração. Essa fotografia foi em Araxá, Minas Gerais, em 2014. Muitas vezes, no nosso dia a dia, podemos nos perceber diretamente a transformação do relevo. No entanto, suas formas estão constantemente sendo modificadas pela ação. Ela pode ser modificada pela natureza e também pelos seres humanos. Então, nessa imagem aqui, ela foi modificada, mostra que ela foi modificada pela natureza. Vamos ver. Quando ocorrem erupções de vulcões e terremotos, por exemplo. Então, essa transformação ela foi causada pela natureza, que se origina no interior do planeta e podem transformar rapidamente, pode ser transformada rapidamente o relevo. A ação da água e do vento, o calor do sol, também cria continuamente novas formas na superfície terrestre dos seres humanos, que modifica o relevo para contribuir habitações, prédios, pontes, túnel e outras construções, ou fazem escavações para extrair minerais. Você já observou, de alguma forma, a transformação do relevo no lugar onde você mora? Conte
para os colegas ou para o professor. Então, já que a gente só tem aula online, se você tiver alguma coisa para contar, algum exemplo para contar, pode contar através de WhatsApp, né? Aí de contato no WhatsApp, você pode entrar em contato com seu coleguinha ou com tia mesmo, e se quiser tirar alguma dúvida ou relatar alguma coisa, então pode entrar em contato aí no nosso WhatsApp, tá certo? Então, nas páginas 62 e 63, temos o exercício que vocês observam as imagens e responde o que se pede, né? Tá certo? Então, vamos lá.